agenciadepodcast.com.br. O ser humano, para mim, é a coisa mais linda. Esse é Reinaldo Jaqueline. Seja bem-vindo à plateia mais bonita de todo o Brasil e do planeta Terra. Está começando pela última vez, porque o mundo vai acabar, o Reinaldo Jaqueline. Mentir, não é a última vez, hein? O programa não vai acabar. Ufa! Eu tava desesperado, cara. Acaba o mundo, mas não acaba o Reinaldo Jaqueline, rapaziada. Exatamente. Fica tranquilo. Ô, delícia. Com o FGTS ia ser uma porcaria, né? Nós somos as baratas do planeta, nós somos seres desprezíveis. Pode tentar, vem em mim, Apocalipse, você não vai me derrubar, não tem jeito. Hoje estou aqui com ele, meu amigo pessoal, porque agora conheci pessoalmente, Vitor Soares, o professor. É verdade, nos conhecemos pessoalmente, você viu o caos que eu sou e quanto baixo eu sou também, né? Você viu que Também. eu parei pra lá e pra cá. Esperava mais, tá? A baixeza. Ah, é? Eu sou só baixo, então, né? Baixo, baixo normal. Tá bom. Baixo bem, hora. Normal é foda, né? É. Eu odeio os termos da palavra normal, acho que é uma merda, cara. Puta que pariu. Mas nós dividimos uma mesa com um almoço super faturado dentro de um evento Sim. maravilhoso. Mas comi bem, Verdade. comi legal. E misturei doce de leite com gelatina, com Bom, goiabada. o no teu mesmo doce, pote. a tua sobremesa, ela... Eu não fiz essa piada que eu esqueci, mas foi uma sobremesa Lovecraftiana, né? Você tinha criaturas de todos os universos ali dentro de um mesmo verdade. prato. Bem maneiro, cara, bem maneiro. Parabéns. Quem come de tudo tá sempre mastigando. Olha aí. Quem tá aqui também é ele, o amigo de atores pornôs misteriosos do Rio de Janeiro, Nicolas Queiroz. Calma! Caraca, tu me desmontou muito nessa, cara. É que eu falei quem come de tudo tá sempre mastigando, acabou passando pela minha cabeça esse fato aí. Perfeito, perfeito. Eu só queria deixar claro que no momento que vocês estavam confraternizando, eu estava na praia porque o mundo vai acabar e eu preciso pegar uma corzinha antes disso. Que isso? Exato. Quer chegar no além com aquele bronze, verdade. Ô, rapaz, cenoura e bronze. A cenoura já tem. Cenoura não fala. Nem copo d'água. Olha aí, hoje vamos falar sobre isso, gente. Sobre obras que citam o apocalipse. Vamos falar sobre o final do mundo, especular sobre ele e depois discutir nossas obras favoritas de fim do mundo e dar uma indicada pra vocês aqui em algumas obras que tocam nisso. Lembrando sempre que o Reinaldo Jaqueline é um programa que fala sobre tudo de obras de cultura pop. Então, a gente pode indicar desde um livrinho, desde um quadrinho, desde um audiolivro, desde um Joguinho. podcast, um álbum de música, um filme, uma série, um jogo de sarau. videogame, um sarau, sarau. um rolê artístico, exato, né? De repente, uma poesia acústica. A gente pode indicar tudo aqui. Então, O fim do mundo tá lá já, né? Não precisa nem... Exato. Não precisa nem de temática, né? Já tá... qualquer fim do sarau mundo. já é o fim do mundo, exato. Todo poesia acústica já é um sarau de fim do mundo, né? Então é isso, depois da vinheta a gente volta pra falar mais de fim do mundo no Reinaldo Jaqueline. Tudo que é bom acaba, né, rapaziada? Hoje vamos falar sobre ele, que um dia foi um temor, mas recentemente tem passado a ser uma esperança. Hoje no Reinaldo Jaqueline, a nossa grande estrela, o grande fim do mundo. Tudo que é bom acaba, rapaziada, não tem jeito. E a vida não seria diferente, né? A existência, ela também tem o seu final muito bem representado em várias obras. Eu, particularmente, toda vez que eu penso em Fim do Mundo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma versão daquelas músicas... Como chamava aquele negócio, cara, de YouTube dos anos... Cara, final dos anos 2000 ali, Putz. que eles faziam a letra literal video, né? É o videoclipe literal. Sei, dava a sei. letra. E tinha uma versão de With Arms Wide Open, do Creed, né? And around and round. Essa música, todo mundo já pegou só pela minha cantada. E tinha uma versão que que começa a cair os meteoros desse clipe, né? E ele fala, It's Armageddon, I need Bruce Willis. E aí eu... Porra, primeira coisa de fim do... Porque, cara, acho que né, um filme mais icônico da nossa adolescência é Armageddon, né, cara? Pelo menos que eu lembro jovem. Porra. Talvez, mas você também concorda comigo que se você abrir o lance de fim do mundo pra, por exemplo, ET,
A gente também pode falar de Independence Day, É verdade, né? É que é um verdade. grande concorrente aí. Mas assim, não necessariamente é fim do mundo, mas também é, né? Tá nesse lugar cinza, né? É, pô, eu Não, gosto se você muito. também abrir um pouquinho mais, pode lembrar da explosão da Dona Cheia em Saramandaia. Ó, Que ali é o fim do mundo. Olha aí. é verdade. E por que não citar a viagem no templo do pescador parrudo em Kubanacan, onde ele literalmente abandona o universo fazendo aquele mundo acabar, já que ele foi criado como uma simulação. Só uma correção. É Dona Redonda, eu confundi. É Dona Cheia. Ah, por isso que eu não Acontece. entendi. Não entendi. Mas sobre Dark Esteban, estamos juntos, professor Vitor Soares. Só pra não deixar Esteban passar o Dark Esteban. filho. Marcos Pasquim já me respondeu no Twitter e eu vou sempre vangloriar com isso. Simplesmente o próximo convidado do Reinaldo Jaqueline, Tá prometido vindo, por galera. Vitor Soares ao vivo. É isso aí. Vamos pedir pra ele interpretar o Esteban durante todo o episódio, ia ser foda isso. E do nada ele é o Dark Esteban, só pra gente ver se ele... Porra, muito bom. Ele É engana muito a The gente. King of Fighters isso, né, cara? É total, pô. Ou, é SNK vs Capcom, né? O Violent Ken, de Porra, repente. imagina. Um joguinho versus Globo. Porra. É o Orochi, né? Ele é o Esteban Orochi, né? O Dark Esteban também, né? Pode ser. Exato. É, aquela versão lá do diabo. Muito bom. Mas vamos lá, o que a gente vai falar sobre... Já que a gente vai falar sobre fim do mundo, eu acho que a gente pode citar, né? Tá aqui no nosso roteirinho, sobre possíveis fins do mundo que vai acontecer na vida real. Vamos botar o clima lá pra baixo logo, tá ligado? Porque a gente acha que o mundo vai acabar, cada um aqui acha. E como que ele vai acabar, na opinião de vocês, né? Eu tinha entendido a brincadeira diferente, tá? Eu Ah, tinha entendido pra cada um talvez. elaborar. Não, Ah. mas eu acho que vale tudo. Eu tinha pedido Tá pra gente bom. elaborar de maneira lúdica. É, a construção conjunta é legal. Aham. Não, acho que cada um elabora a sua. Não quero fazer nada em conjunto. Não quero dividir Ok. royalties. Porque eu já pensei numa Beleza. maravilhosa. Eu não quero Ok. dividir nada com ninguém. Mas eu acho que cada um pode elaborar uma história de fim do mundo aí que te apeteça. Porque são Que apetece. N possibilidades. A única certeza é que vai acabar. Agora, de que Isso. forma? A gente não sabe. Essa é a graça, essa é a graça. Beleza. Então você tem, Vitor? O que você imaginou pro fim do mundo? Qual é a sua ideia? Pô, o meu fim do mundo, ele não era um fim do mundo hipotético, assim, eu tô falando sério agora. É o que você acredita? O seu, a Eu sua acho que vai crença rolar. no mundo. Eu acho que assim, a gente vive num mundo onde o Covid chegou, né, em 2020. E assim, não sei, a gente não chegou perto de acabar o mundo, mas vocês concordam que, tipo, Nada. as abalou. estruturas da sociedade foram abaladas, Sim. né? Tipo, matou muita gente e, pô, a gente tá falando de uma gripe. Uma parada Mas não é a meio primeira boba. vez, né, que uma doença assim mata muita gente, né? Se a gente pensar na peste negra, numa cólera. Gripe espanhola. Exato. Lá ele. Você falou lá ele pra gripe espanhola. Eu tô tentando querer o contexto, tá ligado? Não tem não, contexto, não. Tem. Só mas quis deixa falar pra da lá. espanhola mesmo. E eu, Foi muito sudestino mesmo. Mas aí, qual que é o lance, rapaziada? O Covid veio, ele chegou querendo demais e matou muita gente, né? E estamos falando de uma gripe apenas. Se você parar pra pensar, o Covid, ele é muito simples. É só uma gripe, tá ligado? Uma gripe forte. Pô, peraí. Eu entendo a sua forma de enxergar, Sim. mas o coronavírus não é nem perto do vírus da influenza, né? Enfim, é outra parada, mas Não é isso que eu quis dizer. O que é eu que os quis sintomas dizer... são meio que falta de ar, dificuldade O respiratória. meu ponto, cara, é que, tipo assim, a gente não tá falando de uma doença que... É porque a gente tá falando de algo, cara, que abalou as estruturas da sociedade humana no mundo inteiro. E é uma gripe. E, tipo assim, o que eu quero Uma dizer gripezinha. é uma Capitão, gripezinha. Capitão Vitor Soares, entendi. É isso que eu tô defendendo, galera. O lance, tipo assim, não é uma doença que deixa o teu braço necrosado e teu braço cai. É uma coisa simples, entendeu? E por isso, dito isso, eu acho que o mundo vai acabar com doença. Com doença? Caramba, Eu doença, acho, doença. É uma Estamos boa. aí, vamos Inclusive, lançar. Mesmo eu acho com os que vale avanços uma da menção, medicina, hein? você acha que esse é o caminho? Acho que sim, mas a menção do Nicolas Queiroz é muito importante pra mim. Pode falar, gente. anos 90, Domingão do Faustão, Sim. ele previu: Corona! Sucesso na Itália! Onde isso? Você não lembra disso? É Eu não entendi porque que o Faustão ficou com a voz fina do Alves Esquinas, eu gostei muito. Parece um Faustão de 80 centímetros de altura. O Faustão Faustinho. que tinha, inclusive tinha Faustinho, Tinha. mas é por conta da cantora Corona, que tinha Sim, This claro. is the rhythm of the night. Ah, é verdade. E ela foi no Demorei, palco e ele falou Corona, sucesso na Itália. Isso daí em 2020 começou viralizou de um jeito Foi mesmo. na Itália, inclusive, começou. Mas assim, vamos não fazer piada com o Covid, porque é um assunto Sim. realmente que merece muito respeito e delicadeza, apesar de essa passou. Essa do Faustão passou. Passou. Inclusive, falando em Faustão, esses dias eu comi a Oreo sabor Selena Gomez, hein? Fiz um review.
Tá lá no meu Instagram, inclusive. Caraca, o cara meteu uma propaganda assim. Só comi, eu não falei nem que é boa. Não falei nem que... Eu Tá comi, bom, cara. tá Eu bom. sou Olha aí saco sem o- fundo. Tá bom. O Hulk. Mas gostei. Doença? Como você imagina a doença aí, ô Vitor Soares? Eu acho que vai ser uma gripezinha nível 2, assim. Uma gripezinha mais pica. Super Ela Saia já gripe. vai... basicamente uma Super Saia gripe. Eu acho que assim, qual que é o problema? Você falou, o Vidani falou assim, pô, mas a ciência avançando. Cara, concordo 100%, daria pra gente se proteger se a gente não vivesse num mundo onde o lucro é mais importante do que o bem comum. Esse foi o problema do Covid, inclusive, né? Exatamente! O problema do Covid, pensando enquanto sociedade, foi assim, primeiro, políticos negacionistas no poder, né? Perfeito. E aí eles sendo negacionistas, fingindo que, né, esses papos que a gente tá brincando aqui, mas é verdade, de falar que é gripezinha, vai virar jacaré, essas paradas, fez com que muita gente não usasse máscara, é louco, bagulho de O poucos estado anos atrás. constante de escravidão moderna que o neoliberalismo apresenta pro trabalhador, né? Ele tem que sair de casa pra trabalhar, porque não tem benefício nenhum, então, ou você morre de fome ou você morre de Covid. O que você escolhe? Aí, o trabalhador Exatamente, cara. E aí eu acho que uma doença vai fazer a gente passar por tudo isso. O Estado, ele não vai estar preparado porque ele vai estar cada vez mais sendo envenenado pelo neoliberalismo, cada vez mais sendo controlado por políticos que não estão nem aí, que quer só ganhar o lucro deles e também completamente alheios à realidade. E aí, uma forma, né, o protagonista que vai reviver, que aliás vai reviver não, que vai sobreviver a tudo isso vai ser Adam Sandler na comédia O Imune. Gostei! É a comédia de Adam Sandler, O Imune, onde ele vai Cara, viver altas aventuras, correr pela cidade, com aquela roupa de basquete completamente descontextualizada com o resto do filme. Aquele jeitinho que a gente sabe. Sendo a Dan Sandler, vai sobrar outra pessoa imune também, que é uma mulher gostosa demais pra ficar com a Dan Sandler na vida Assim, real. completamente desproporcional, gata e ele vai se apaixonar. E que é extremamente apaixonada por ele, assim, mesmo ele não Isso. fazendo nada por isso. Exato. Ele é só o Adam Sandler. E aí o argumento pra paixão dela vai ser sempre, pô, mas ele é muito sincero, não vejo homens sinceros mais. Sabe Ele é esse mesmo simples. papinho? Ele é verdadeiro. Simples. Ele olha pra mim quando eu falo com ele. Sabe esses papos ruins, roteiro ruim, tá ligado? É isso que vai Sim. acontecer. É isso Pô, que vai acontecer. perfeito. Maravilhoso. Você leu algum roteiro vazado do Adam Sandler, Vitor? Porque isso é Eu acho que eu muito li, realista. eu li qualquer Então filme do todos. Adam Sandler. Todos e qualquer um e isso. nenhum ao mesmo tempo. Exatamente. E você, Nicolas Queiroz, traga pra gente o seu fim de mundo nesse programa. Rapaz, eu pensei aqui, e assim, é um fim de mundo que a gente já está vivendo, né? Que é a questão climática. A questão climática é um ponto muito sério da existência humana. A gente degrada nosso meio, né, ambiente, nosso planeta, nossa galáxia, de certa forma, Sim. a níveis, assim, absurdos. Recentemente eu estive aqui no Museu do Amanhã, aqui do Rio de Janeiro, né? Que foi construído na época da Olimpíada. E ele tem uma exposição constante, né? Uma exposição fixa, permanente, que fala sobre isso, né? E aí lá tem um joguinho que você faz, que é tipo umas telas, você vai tipo, quanto tempo você leva pra ir pro trabalho, como que você vai, quanto de lixo você produz. E aí no final, cara, ele te mostra assim, com esse teu ritmo, a gente precisaria de, sei lá, 3,5 planetas por ano, sabe? Tipo, as paradas assim absurdas. Caralho, vai tomar no cu, museu. Não foi? Caraca, botou culpa na gente. Pô, vai lá falar com os donos de hectare, pô. Eu pensei isso na hora, mas assim, isso daí pra mim é real. Então eu consigo imaginar a gente ruindo. E eu venho de Bangu, né, cara? Que é o lugar mais quente do universo, né? Você vai sobreviver então, né? E tá frio agora, né? Tá frio pra Quem caramba. diria? Não, Bangu é o extremo. Quente e frio lá. Olha aí. É bizarro. Então, eu acho que a gente vai sucumbir, porque vai vir tudo isso. Doença, que o Vitor já falou, sabe? Vai Sim, ser também com a afetado Adam pelas Sandler. questões climáticas. Mas a culpa, obviamente, dos governantes, né? Dos grandes líderes, dessa galera que vai negligenciar e tudo mais. Porém, o protagonista sobrevivente é Mark Ruffalo. Ele sendo ele mesmo. Sim. E ele vai pra Amazônia encontrar Marina Silva. Caralho. Essa dupla vai salvar a Terra. Os novos Adão e Eva. Com certeza. Exatamente. Cara, você sabe que tem um livro que eu quero muito ler, que eu só sei que ele existe, que a premissa dele é de um jornalista dos Estados Unidos, e o título Bíblia, imagina. é The Heat Will Kill You First, né? Ou Kill Us First, eu não lembro se é no plural. O que é? Ou você. Que é o calor que vai te matar em português. A editora Leia já chegou a publicar, mas não... enfim, ele faz uma análise justamente da situação climática, falando que, cara, todas as previsões de apocalipse, elas estão erradas porque o calor vai matar antes.
De maneira direta ou indireta. É assustador. De maneira direta ou indireta, porque o calor tá destruindo solos que antes eram férteis e agora não são mais. Espécies de vida que existiam e não existem mais. Aumento do nível do mar. Exato. E aí causa um desequilíbrio, sei lá, o fim das abelhas, e aí as abelhas causam desequilíbrio. Tudo isso é por conta da mudança climática e do calor. Temperatura, né? Então, média subindo. eu acho que essa é a teoria que eu também ouço com mais força. Eu tenho curiosidade pra ler esse livro, porque ele é um livro, apesar do título alarmista, ele é um livro que apresenta também soluções de, cara, precisamos mudar e, caralho, caminhos existem, né? Precisamos... Sim. É aquele negócio de, sempre que discutem... negócio de ponto de carbono, tentar fazer uns bagulho, não sei o que. Cara, o lance é, sempre dá tempo de fazer algo. O que vai depender é o quanto do planeta vamos conseguir salvar. Agora parece que salvamos muito menos do que há 15 anos atrás e 20 anos atrás. É, cara. Pô, lembra de Eco 92, né? Pô, mas parece assim que faz tanto tempo, a gente tá nascendo basicamente e já tá. Sabe uma coisa que me marcou muito sobre isso, cara? O filme de Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Esse é clássico. Esse é clássico, esse documentário. Classicaço, e é justamente o primeiro documentário que eu vi sobre aquecimento global na minha vida, assim, foi Uma Verdade Inconveniente. E acho que foi numa época que o Al Gore era candidato à presidência e a gente achava que o Al Gore era um contra o Bush, puta né? progressistaço, exato. Mas você vê, essa questão já faz... Ô, Nicolas, faz o quê? 20 anos esse filme? Pra mais? Pra mais. Cara... E assim, assustador. só piorou. Ninguém ouviu. Foda-se. Legal. Assisti lá no colégio com 10 anos de idade, Ilha das Flores. Alguém ouviu? Ninguém ouviu o Pedro Bial falando do filtro solar. Ninguém ouviu. É verdade. Mas também, né, cara? Você quer falar de um bagulho importante, botar o Pedro Bial pra falar, tá ligado? Mas tem musiquinha no fundo. Brothers and sisters. E ele, pô... Comentando. Tá bom. Comentando. Pô, sei lá. Vou falar o meu apocalipse pra vocês. Fala aí. Porque assim, pensei muito nele. E acho que... Meu apocalipse é assim, cara. Um homem sofre um grande trauma. Ele passa grande parte da sua vida estudando mecânica, enfim, e ele isolado, sempre solitário, sozinho. Ele se muda para os Estados Unidos por conta do trabalho dele, começa a morar em Orlando, Flórida. E ele começa a continuar trabalhando. E, vira um inventor, mas ele é visto sempre como aquele homem solitário, ermitão. Tá sempre no topo ali na sua casa, trabalhando, não constituiu família, amigos, nada, ele só trabalha. E ele faz grandes projetos, ele vende esses projetos para empresas grandes, ganha muito dinheiro, mas ele não aproveita a vida, não usufrui do dinheiro. A gente fica passando um tempo aprendendo sobre a história dele, pelo menos do que ele conseguiu construir, mas sem entender esse trauma dele, um cara muito recluso, e ele tem um projeto secreto no seu porão, né? Ok. E aí você descobre que é uma máquina do tempo. Ele volta pra 20 de novembro de 2019, né? Ele toca a campainha. A pessoa abre a porta e fala: oi, tudo bem, gente? E ele fala: oi, senhor Gugu, eu vim te consertar o ar-condicionado. E aí, ele conserta o ar-condicionado do Gugu. Só que quando ele tá voltando no tempo, a radiação da viagem no tempo muda a fluidez da existência. E tudo que é vivo naquele momento da existência começa a desaparecer. Que nem o dedão do Thanos. E ele fala: rápido, Gugu, entre na máquina do tempo que ela vai te proteger. E aí o Gugu entra na máquina do tempo. Sim. Toda a vida na Terra acaba. Ok. Ele abre a máquina do tempo, abre a janelinha. Pra mim a máquina do tempo é igual a do Trunks, tá? Inclusive, ele abre a máquina do tempo, olha pra câmera e fala: muito triste. E rola os créditos. Meu Deus. Meu Deus. O mundo sendo destruído, ele olha, tá ligado? Mas se sobrar só o Gugu, vivemos em paz e vivemos bem. É isso, gente. Muito bem, cara. Ô, Vidani, a gente precisa conversar sobre esse seu hiperfoco na morte do Gugu. Você tem que levar pra terapia. Cara, talvez seja na vida do Gugu, meu hiperfoco, eu não consigo abrir mão dela, cara. Não, não sei, cara. Mas acho que já é a 7ª referência do Reinaldo Jaqueline em 18 episódios. Por baixo, cara, por baixo. Eu tô fazendo a minha parte. Saudades da Desce, Gugu! Às vezes me dá um espasmo aqui. Beleza. Que coisa boa, cara. Coisa boa, na verdade, é o Apoia-se do Reinaldo Jaqueline, meu querido Vitor. Olha aí! Isso que é coisa boa. Falando aqui, além de Gugu, óbvio, mas precisamos falar que estamos com um projeto de financiamento coletivo no Apoia-se já há um bom tempo. Queria aproveitar para agradecer a todo mundo que já colabora, mas convidar você que não conhece, você que ainda não ajudou a gente. Você pode colaborar com qualquer valor que couber no seu orçamento, mas a partir de R$10, recompensas exclusivas para os colaboradores,
Como, por exemplo, R$10 disseram pra mim, Vitor Soares, que tem episódio exclusivo pra ouvir. Mentira. Tem vários episódios exclusivos. Eu vou falar o nome de alguns aqui pra tentar convencer o ouvinte, que desconto não é nada, né? Desconto qualquer um aí tem no bolso agora. Nosso ouvinte é tudo rico. Eu não. A gente tem história. O último episódio que saiu foi costumes de velho. Histórias que a gente... Como que vai ser a gente velho. Histórias Porra. de irmão. Uma história bizarra do Vidani. História de adolescente. A nossa adolescência horrorosa sendo compartilhada. Indicações também, tem um episódio de indicações cyberpunk, tem muita coisa. E o dessa semana é histórias de apocalipse, né? Acho que todos nós três aqui temos idade muito mais do que o suficiente pra ter passado por aqueles momentos que é o famoso EQM, né? Experiência de quase morte. A gente quase foi de arrasta e vamos compartilhar com vocês no episódio dessa semana lá no apoia.se/Reinaldo Jaqueline. Lembrando que esse episódio, incluído esse que eu acabei de falar, ele pode ser ouvido no Spotify, tá? Você conecta a sua conta do Apoia-se com a sua conta do Spotify e você vai ter um feed lá bonitinho pra você acompanhar esses episódios. Coisa boa demais! Fina, coisa fina. E aí, a partir de R$25 tem mais recompensa exclusiva, Nicolas Queiroz. Ah, aí, meu, a gente tá falando agora daquilo. Do local de confraternização, de encontros, de trocas. O Nicolas falando daquilo dá até medo, mas beleza. 25 não vale não, 25 é pouco. Vai, continue. Estou falando do nosso grupo de apoiadores no Telegram. Um local muito bacana. Onde fazemos enquete. Inclusive, meus amigos de bancada, esse episódio está saindo agora porque os apoiadores escolheram lá no grupo. É verdade, rolou uma enquete essa semana, é verdade. Então, assim, isso é muito bacana. É um lugar que você vai conhecer outros ouvintes, vai poder falar diretamente com a gente, vai saber bastidores das nossas vidas, bem vividas ou não. E você vai poder também chegar junto e ficar sempre por dentro. E incentivar o seu amiguinho que ainda não apoia a querer fazer parte desse clubinho, que é um clubinho maravilhoso do Reinaldo Jaqueline. Bom demais, muito bem. E lembrando que não para por aí as cotas de apoio com recompensa. Com R$50 ou mais, você pode participar ativamente aqui do programa junto com a gente no quadro O Povo Fala. A gente vai às ruas entrevistar ouvintes como você, para saber a sua opinião sobre aquele tema daquela semana, entender alguns comentários teus. Se for sobre uma obra específica, você dá seus pitacos. Se for sobre, como por exemplo, programas como a gente tem feito aqui de Fim do Mundo, de duplinhas, de spin-offs, se for esses programas, você pode dar os seus próprios spin-offs, suas próprias duplinhas, seus próprios Fins do Mundo. Você pode participar ativamente com a gente a partir de R$50. Então assim, ajude o Reinaldo Jaqueline, não só pelas recompensas que você pode receber, mas para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo por aqui, que é o verdadeiro propósito do financiamento coletivo. Exatamente. A gente tem metas, por exemplo, a primeira meta nossa de viabilização do podcast, pra gente poder garantir que sai toda semana, porque por enquanto, ouvinte, não quero te culpar por nada não, mas nós estamos quebrando um galho aqui. Nós estamos fazendo dentro do possível, porque cada um de nós aqui tem trabalhos, N trabalhos, e pra gente garantir exclusividade, né, garantir dedicação e exclusividade, a gente precisa bater a meta de viabilização do podcast, que é R$2.000 por mês. Batendo essa, com 3.000, a gente tem episódios semanais, ou seja, hoje estamos um tanto distantes de garantir o semanal aqui. Vidani, então quer dizer que segunda-feira não tem episódio? A gente vai tentar fazer, mas nós não temos como garantir, esse é o lance. É verdade. Por enquanto, nenhum de nós está sendo cobrado pra nada aqui, pra produzir de fato. É verdade. Hoje mesmo a gente tá falando com o Nicolas, tá enrolado no negócio de trabalho lá, quase que a gente cancela, né? Não, a gente não sabe nem se a gente vai acabar a gravação hoje ou se vai acabar amanhã. Não, eu ia falar que eu tô gravando isso pra aqui. gente logo, porque realmente... Beleza. Mas temos meta, inclusive, pra usar um canal no YouTube pra gente poder fazer conteúdo em vídeo. Então, vai lá no apoia.se/Reinaldo Jaqueline, colabore com o que você puder e conheça as metas e recompensas. Veja o que cabe no seu orçamento, óbvio, mas ajude a gente, não deixe de ajudar pra gente construir essa comunidade cada vez mais aqui com a presença de vocês. Então, obrigado a todo mundo que já colabora. Se você ainda não colabora, R$10 pra você ouvir os exclusivos, você consegue. É pouca coisa. E outra coisa, se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, né? Como é que funciona pra ouvir no Spotify? Como é que funciona pra pegar a recompensa? É só mandar um e-mail, que também é nosso Pix, que é reinaldojaquelinepodcast@gmail.com, que a gente responde lá, beleza? reininejaquelaldo@gmail.com. Só pra atrapalhar. Isso, A gente vai ter que fazer essa conta agora, cara. Já era. Esse é o Reinaldo Jaqueline.
voltando desse recado importantíssimo, meus queridos Nicolas e Vitor, nós vamos agora falar indicações de obras de fim do mundo que nos apetecem, né? Obras bacanas. Já que comecei perguntando o fim do mundo do Vitor, agora eu vou perguntar pra Nicolas que obra que fala sobre o final da existência te deixa com um sorriso na cara ou te deixa pensativo, Nicolas Queirão? Cara, eu quis sair do óbvio, sabe, nessa indicação. A obra não é necessariamente sobre o fim do mundo, é sobre guerra, sobre a destruição da sociedade e como que a gente fica perante isso, né? Mas eu até ia perguntar isso pra vocês, tipo, eu acho que Last of Us é uma obra sobre o fim do mundo. Sim. Com certeza. Não conhecemos, né? Com certeza. Então acho que a destruição da sociedade é uma forma de fim do mundo. É assim, eu acho que esse termo ele pode ser bem flexível aqui, principalmente pro episódio de hoje, né? Porque eu acho que tem debates, né? Porque o mundo, de certa forma, ele continua existindo, né? Eu acho que fim do mundo é só se fosse uma bomba nuclear do tamanho de Marte destruindo a Terra. Então não tem como destruir o mundo e assim, mesmo. tem também essa questão do fim do mundo como a gente conhece também, né? Quando a gente falou de doença e tudo mais, isso acontece bastante. The end of the world as we know it, é verdade. Olha aí. E aí eu trago aqui um joguinho que mexeu muito comigo, que é o This War of Mine. Nossa, esse jogo é muito Caralho, brabo. Puta Excelente, que nem tinha pensado pariu. nele. Muito bom, cara. Nossa! Ele é um jogo de guerra, né? É um jogo de guerra. Só que assim, Sim. eu acho que ele é muito mais que isso. Porque ele é, Muito mais. de verdade, o primeiro jogo que te faz ser um civil na guerra. Ser um fudido, sabe? Você não é um soldado, você não vai pegar um AK-47 e matar um exército. Explodir um tanque, sacou? Ele é um jogo extremamente realista, um jogo de 2014. Um indie game da 11 Byte Studios, né? Ele, se eu não me engano, é polonês, algo assim. E ele é inspirado naquele cerco de Sarajevo, da Guerra da Bósnia, nos anos 90, na nossa infância, né, na real. Naquele momento ali de dissolução da União Soviética. Essa é a inspiração dele. Só que ele foi sendo tão comentado pela forma de estratégia que você pode traçar, de racionamento de comida, dos personagens que têm histórias individuais, tipo, um é matemático, outro é um músico, outro é um chefe de cozinha, e como que essa habilidade da vida real, da vida pré-guerra, né, vão afetar eles naquele contexto de, tipo, o cara que é cozinheiro vai usar menos recursos, então a comida vai durar mais tempo, sabe? Um cara que é ex-jogador de futebol vai ter um outro tipo de vigor físico pra fazer certas coisas que exigem isso dele. E o jogo te coloca em situações de escolha o tempo inteiro, de você pensar assim, cara, tá todo mundo morrendo de fome lá. Achei comida, mas essa comida é de outras pessoas. Sim. Eu vou levar, eu vou fazer isso. E olha, esse jogo, ele subiu de patamar pra mim. Com as DLCs, tem a The Little Ones, que é sobre crianças, né? Você tem crianças ali dentro da casa e você precisa entreter elas. Você precisa mostrar que vale a pena viver. Você tem que lutar contra a depressão das crianças. Então você vai buscar comida, às vezes você acha um brinquedo. Só que aquele brinquedo vai ocupar um espaço que talvez você poderia trazer mais comida ou mais coisa. Só que você fala, cara, só comida não é o suficiente, entendeu? Elas precisam viver também como crianças, né? Já diria o Titãs, né? A gente não quer só comida. A gente quer copo d'água. Perdeu ali muito. Aí é muito específico, demais, cara. É entrega muito demais. específico, Cara, mas esse jogo teve uma transformação quando eu descobri o board game dele. Não sei se vocês já tiveram a chance de jogar. Sim, se não joguei, mas tô ligado dele, tô ligado. Cara, eu tenho esse board game e ele é absurdo, porque ele conseguiu unir todas as formas de jogar um board game que eu conheço. Mecânicas do jogo? As mecânicas são muito bem representadas, só que assim, ele é um card game, ele tem cartas, ele é um jogo de tabuleiro, ele tem bonequinhos, tem rolagem de dados, ele tem um livro-jogo de acontecimentos, então vai ter coisas que acontecem no jogo que fala, vai pra página tal do livro, sabe? Sim. Ele, cara, tem muita mecânica, assim, é muito complexo pra você transformar isso. E você jogar com teus amigos, porque é um jogo co-op, né? Vocês têm que tentar sobreviver à guerra. Legal. E aí, cara, é doentio pra caramba. Eu lembro que eu só ganhei uma vez esse jogo, assim. Uma vez a gente conseguiu vencer, sobreviver ao final da guerra. E meu personagem se matou, porque lá no início ele roubou comida de uma pessoa e ele ficou na depressão fodida pós-guerra, sacou? É exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu joguei esse jogo há muitos anos. Acho que, sei lá, tem uns 10, 15 anos. 15 impossível. Enfim. 15 não, tem 10 anos o jogo. Tem 11 anos. 11 anos. Beleza, e tu foi por aí. Mas foi bem perto do lançamento. Obrigado aí, tá, galera? Parece até que eu tô mentindo agora. Mas, falando sério, eu joguei esse jogo e aí quando eu vi que ele era um jogo que tinha pegada
de fazer você ficar com pena, né, dos personagens e tudo mais, eu, falei, não, eu não vou deixar esse jogo me vencer. Isso aqui é um jogo, não é vida real. Eu vou ser pragmático, né? Não vou me apegar. Isso, não vou me apegar. E aí rolou... Pego, mas não me apego. Nicolas Queiroz, quinta-feira. É verdade, é verdade. E aí, cara, o meu personagem, ele saiu e acho que foi na casa de uma velha... Bem no começo do jogo. Essa é clássica. Bem no começo do jogo. E aí eu acho que eu roubei joia, comida dela também, uma parada assim. E aí peguei e comi normalmente, né? Passou uma noite, 2 noites, eu acho que lá pra 3ª, 4ª noite, meu personagem se matou, pô. Por remorso. Ele sucumbiu, né? Ele sucumbiu. É, tipo assim, cara... E quando se mata, os outros personagens também correm alto risco também de se matarem, porque você gera depressão em todo mundo ao redor. Nossa, exatamente, cara. É muito bom. E eu fiz um post no Facebook sobre isso, e o desenvolvedor do jogo comentou, me agradeceu. Muito Nossa, foda, mas todo cara. mundo comenta da Vitor hora Soares, demais. né? Esteban, Dark Esteban e desenvolvedor do Sword of Mine. Bom, próximo convidado já confirmado, desenvolvedor. É verdade, de Sword of Mine. Mas excelente, Nicolas. Pô, excelente lembrança. Fazia tempo... Cara, sinceramente... Fazia uns bons 8, 9 anos que eu nem pensava em This War of Mine, cara. Tinha esquecido desse jogo. Papo reto. Esquecido Não, completamente. eu acho que ele traz a reflexão sobre fim de mundo, sabe? Ele não é um jogo necessariamente sobre o fim do mundo. A guerra tem um fim, você pode conseguir chegar nele. Sim. Mas nunca é o mesmo mundo, Cara, sabe? eu acho Perfeito. que depende do ponto de vista, né? Por exemplo, a guerra contra os povos originários dizimou vários povos, né? Sim, Pra é o muitos fim do daqueles mundo. povos foi o fim do mundo mesmo. Então, Foi. eu acho que existem, né, dimensões de fim do mundo que a gente pode trabalhar, mas com certeza a guerra é um fim de mundo. Principalmente Quando a gente grandes chega guerras. nesse ponto, né? Cara, nunca mais volta a ser o que era. Não existe um voltar àquele mundo. Aquele mundo ficou pra trás. Acabou. É meio que a discussão que a gente teve no The Last of Us com a cura, né? Que cura? Você vai sair injetando cura nos zumbis e vai acabar? Vai parar de ter? Que porra é? Não tem cura. Não existe mais cura. Não vai Mudou. curar, né, mano? Vai ser outra coisa que vai acontecer, mas... Você não vai trazer gente Não vai de curar. volta que morreu, as organizações sociais mudaram, tudo mudou. É foda. Doideira, né? Pesado. Excelente recomendação, Nicolas Soares. E ó, pra quem nunca jogou, Nicolas Soares. Nicolas Soares é foda. Foda. Eu jurava que era de propósito, tá ligado? Não. Tá maluco já tá maluco. Eu ia ver, eu me confundi porque eu tava tentando pra ver o preço do Steam, porque no dia que a gente tá gravando, tá com 90% de desconto, ele tá custando R$ 5,99. Pra quem Vale não muito a tem pena, ainda. cara. Vale Complete Vale. Edition com todas as expansões, R$11. Não sei se ainda tá assim no Steam no dia que esse programa for lançado, mas vale a pena você dar uma olhada aí. Por se tratar de um jogo de 11 anos atrás, com certeza ele vai estar barato, ele não vai estar caro não. Então, peguem o jogo. E não datou. Posso dizer que eu joguei esse ano, de novo. Não tem nada datado. E porque o gráfico não é o grande lance do jogo também, né? O Sim. gráfico é... que é muito bonito, inclusive, tá? A arte é linda, mas não é o grande lance, né, do jogo. Eu até acho ele esconde as imperfeições gráficas com Isso. escuridão, né? Um jogo bem É o escuro, clássico. né? É o clássico, muito foda. Mas assim, ele mesmo no preço cheio, ele tá R$80 e eu acho que ainda hoje esse jogo vale R$80. Então, se você não conseguir pegar promoção nenhuma, vale a experiência. Mas dá pra esperar um mêsinho aí. Dificilmente que você vai promoção. pagar R$80, gente. Não vai estar R$80. Isso é verdade. Mas assim, mesmo que você precise, se você tiver muito na ânsia de jogar, de repente compra o jogo base, não compra as expansões, que a base do jogo ele é 60. Não, se for comprar o jogo por R$60, compra a expansão logo, né? Ah, porra. Não, Verdade. e é um jogo que não é pra todo mundo também, né? Porque o ritmo dele é bem diferente, assim, de jogo tradicional. Não pensa que vai É um ter jogo bem hack and estratégico, né? slash. Bem estrategicão. Bem estratégico. Muito bom. Bom demais. Vitor Soares, professor, ator, modelo e karateca. Fala pra gente sua indicação de fim do mundo. Inclusive, aproveitando que o Nicolas falou de board game, eu estou lançando um board game em outubro, o financiamento coletivo está no ar. O Vidani ela me conheceu pessoalmente, porque eu tava no evento de board game justamente divulgando esse board game, o Imperialismo América. Mas depois, quando ele estiver no ar, né, a campanha, eu falo melhor sobre ele. Sim. O ponto, rapaziada, é que eu pensei assim, cara, como eu falei com vocês no começo do episódio, eu falei, cara, eu vou deixar o clima merda, né? O clima pesado, né? Falar de doenças, coisas. Inevitável. É inevitável. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar um fim do mundo que tenha beleza nele, né? O mundo acabou, é uma tristeza. Mas eu vou pegar uma obra, né, aqui pra falar com vocês, que a gente tem um debate sobre paternidade, um debate foda sobre afeto,
Ratinho! Paternidade, né? Walking Dead da Telltale. Você não vai trazer Walking Dead da Telltale, né? Não vou trazer. Porque eu tô bonita, trazendo hein? uma série, na verdade. Olha aí. Tô trazendo uma série. Eu tô trazendo uma série que debate preconceito, medo do diferente, pertencimento, essa busca por pertencimento. Eu tô falando de uma série... The Office. Só falta mesmo. Eu tô trazendo uma série, rapaziada, que pode não ter o melhor desfecho do mundo, né? Porque ela acabou, não teve o melhor desfecho. Então é The Office. Eu concordo, Vidani. Pra sempre vai estar no meu coração, que é Sweet Tooth. Cara, não Ó. consegui terminar. Não consegui terminar. Não conseguiu terminar, mas você lembra onde você parou? Tipo, terceira temporada? Eu vi a primeira temporada e a segunda eu não consegui passar do segundo episódio, acho que ela me perdeu completamente, cara. Mas você concorda que a primeira temporada é meio que muito boa? Você gostou da Muito primeira? boa, muito boa. Sim. E eu adoro quadrinho, tá? Eu adoro quadrinho de Sweet Tooth mesmo. Acho Pois legal, é, acho- baseado em um quadrinho, né, essa história. E de forma muito resumida aqui, pra gente não perder muito tempo, tem um vírus mortal, então novamente voltamos com o tema, né? O colapso global acontece, o mundo entra em caos. E aí esse vírus, as pessoas começam a tremer o dedinho assim, lá nas festas do Nicolas, ia fazer sucesso. Começa a tremer o dedinho, e aí ao mesmo tempo nascem umas crianças que são híbridas. Que são metade gente, humano e metade bicho, tá ligado? Na verdade, não é metade, né? Meio que tem que ver pra entender. Mas são humanoides com muitos traços animalescos, tá ligado? E são essas crianças. Então, junto com a doença, no mesmo dia, começam a nascer essas crianças. Meio humano, meio animal, né? E aí ninguém sabe exatamente se essas crianças são causa ou consequência dessa epidemia que tá acontecendo no mundo, dessa pandemia, né? E ninguém sabe até se elas têm conexão, né? Porque não desenvolve muito, né? Mais pra frente que desenvolve, né? Mais pro final, como eu falei. Mas a história da série e do quadrinho também acompanha um menino cervo, que é o Gus. Ele tem um chifre de cervo, assim, bem bonitinho. Ele vive isolado do pai. E ele vai encarar o mundo real e tal. E aí ele tem uns aliados dele que vai juntando, né? O Big Man, que é um personagem muito bom da série. E ele vai procurando resposta. Ele vai pelo mundo procurando respostas sobre o que tá acontecendo. Inclusive sobre o fato dele ser meio animal, né? E tentando sobreviver no mundo que persegue ele. Porque os animais, as crianças / animais, valem muito dinheiro. Tá ligado? E aí eles ficam sendo perseguidos. Então, assim, e a série fala muito sobre essa questão, né? Tipo, com o passar do tempo, o Big Man, esse personagem, que é um homem, ele vai ganhando esse caráter de pai do Gus. E aí o debate sobre pai é quem cria, sabe? A partir de que momento ele virou pai do Gus, sabe? Essa coisa. Aqui tem um pouco Last of Us também, né? Em que momento que o Joel virou o pai da Ellie, né? Então, assim, é uma série muito bonita, muito emocionante, mas eu já adianto que se perde, mas assim, sendo bem sincero, vale a pena mesmo se perdendo, tá? Vale a pena ver, porque é uma série que é muito emocionante, sabe? E muito bem feita nas primeiras temporadas, e o final dela, você vê que nem o mesmo problema do Umbrella Academy, que eu ia falar em um episódio, alguém me cortou. E aí o pessoal comentou assim, pô, eu quero saber o que o Vitor acha do Umbrella Academy. Tipo assim, Umbrella Academy e Sweet Tooth, cara, com certeza tiveram que terminar muito mais cedo do que Pressão de produtor, pressão né? Com certeza. 100%. E aí, tipo assim, o final delas, assim, o final acelerado, sabe? Os personagens fingem um desenvolvimento ali completamente artificial só pra fechar arcos e tudo mais, mas fica ruim. Mas, dito isso, eu acho que se você quiser se emocionar, sabe, olhar pro fim do mundo, né, que é o tema do episódio, com um olhar meio tipo assim, cara, o que vale a pena tá vivo, sabe? Pelo que vale a pena lutar, acordar, trabalhar? Porque a gente vive hoje num mundo que o mundo não acabou, né, ainda. E a gente acorda e vai trabalhar, vai fazer coisa que a gente não gosta. E por que a gente tá fazendo isso, sabe? A série toda, ela traz esse debate. É uma série que vale muito a pena e sempre dá um calorzinho no peito. Porque o personagem também é muito carismático. O moleque que faz o Gus é muito bom. Muito bom ator, o moleque que faz o Gus, cara. Muito bom mesmo. Pelo menos na série, né? Sim, sim. Na série. Eu Não acho sei o legal, resto eu do acho trabalho. legal trazer esse lado tocante mesmo, né? Porque esse tipo de história permite também a gente abordar, sabe? Esse tipo Total. de cenário, melhor dizendo, né? O cenário pós-apocalíptico evoca também esse lado de união, de desenvolvimento de relações humanas. E a série do Sweet Tooth, ela tem um lance daquela... Eu esqueci qual que é o termo disso e eu não quero soar babaca de qualquer forma, mas é aquela... Tipo um road movie da vida, né? Ela é uma série que ele vai viajando. Isso. Ah, eu me amarro Pai nisso, dele, cara. né? Então, É bom. é uma série de... Cara, a primeira temporada de The Last of Us, ela é bem similar a Sweet Tooth nesse sentido Sim. de
estamos indo para algum lugar, estamos chegando. Fazer alguma lá. coisa. E aí a É. série se passa no caminho até esse lugar, sabe? Isso, Bem legal. exato. E a forma como eles vão chegando lá depende dos acontecimentos e tal. Eles vão conseguindo os acessos e tudo. Então, é uma série bem legal mesmo, cara. A primeira temporada, ela é muito abraço, assim. Você vai vendo ela e vai... Putz, você vai se apegando cada vez mais ao Gus, aos personagens todos, aos que ele encontra. Às vezes é um personagem de um episódio só e você fala, caraca, puta, eu gostei tanto desse cara. É legal pra caramba. Muito bom, cara. Essa é uma Vai indicação, estar certo na rapaziada. Netflix. E vale dizer, eu li Sweet Tooth há uns 10 anos atrás, 15, eu acho. 15 não. 15 não, porque vamos fazer isso também. Eu acho que 15 não, talvez, mas é da Vertigo, Aquele selo indie, meio indie da DC, tá ligado? Que é muito bom. Que quadrinho muito que é o bom. mesmo selo de Constantine, enfim, um selo mais adulto, né, da DC também. Metropolitan. Isso, do Max, né, o selo Max, se eu não me engano, é Vertigo também, não lembro, mas pode ser que esteja viajando. Não, Max é Marvel, né? Mas tudo bem. Acho que o Watchmen é Vertigo também. Watchmen, isso. O que eu ia dizer é que saiu um encadernado da Panini há uns 13 anos por aí, um tempo atrás. Foi aí que eu li, né? Eu cheguei a comprar e eu não faço ideia de onde tá o meu Sweet Tooth. Até olhei pra estante aqui e falei, cara, é verdade, onde foi parar? O meu Sweet Tooth não tenho mais. Porque eu tinha os 3 volumes do Sweet Tooth Cara, encadernado. isso é um sentimento muito louco, né? Quando você lembra de uma coisa que você tem, e você repara que já tem anos que você não vê aquilo ali mais na sua Cara, eu estante, acho sabe? que alguma mudança que eu fiz de casa, isso se perdeu como lágrimas da Ou chuva. tu de verdade, eu tô emprestou muito pra triste. alguém, cara. Ou tu emprestou pra alguém e a pessoa Eu tenho sumiu. muito amigo vagabundo, é verdade. Tem muito amigo filho da puta. Tem um livro meu, cara, Ímpio, o Evangelho do Ateu, do Fábio Marton. Eu li essa porra na adolescência. E eu descobri. Claro, rebelde, né? Ateuzão. É, lógico. Você sabe, né? Sabe como é que adolescente é chato, Ateísmo. né? Isso. E aí, há 2 anos atrás, um amigo meu mandou foto, assim, bagulho de 20 anos atrás, assim, filho da Caraca, puta. o Vitor Soares, ele é a página ateia do Facebook e o Rock Wins ao mesmo tempo. Yeah! E ao mesmo tempo é o Pateta ensinando as pessoas a dirigir o Palio. Pô. É muito foda, a personalidade dele é muito louca. Porra. Muito bom. Nossa, viveu todas as vidas em uma só, pô. Não tem jeito. E você, Vidani? Que obra você traz pra gente aí? Cara, agora que vocês falaram de Fim do Mundo, eu juro pra você que eu passei desde segunda-feira pensando, cara, não lembro, né? Eu lembrei de Last of Us, óbvio que a gente acabou de gravar sobre, e fiquei pensando, cara, mas obra do Fim do Mundo que me tocou, e eu pensei numa obra que tava pronto pra falar dela aqui. E hoje, fazendo a arte pro programa, fazendo a arte da capa, eu me toquei que tem uma obra que eu sou completamente apaixonado que fala sobre o fim do mundo e que eu não poderia deixar de fora. Então eu só vou citar Expresso do Amanhã, que eu acho uma série sobre o fim do mundo inacreditável. Foda, O quadrinho, foda. né? Mas o Sim, filme bom. também. O filme com o Capitão América, maravilhoso. A série do Netflix, meia boca. Mas o filme do Capitão América eu gosto muito. Que é o famoso Snowpiercer, né? Em inglês. Que é basicamente o mundo acaba e fica um trem rodando a Terra o tempo todo, que é aquilo que gera energia só pro trem, né? E aí, Sim. enfim, né? E a sociedade tá toda, né? Dentro do Esticada dos vagões da frente, os mais ricos pros do fundo, os mais pobres. É uma literatura sobre a luta de classes maravilhosa e uma obra sobre o fim do mundo muito legal também. Sim. Mas, e o quadrinho ele é todo várias histórias desconexas e tal. É um quadrinho francês, se eu não me engano. Quem indicou pra mim foi Doug Lira muitos anos atrás e eu... Num Pauta Livre News, inclusive. Grande Doug Lira. E aí eu fui ler, pô, maravilhoso. Mas, eu tenho que falar aqui hoje sobre a obra de fim do mundo que eu tenho tatuado no meu braço. Olha só. Eu vou falar sobre um jogo de videogame em que você tem 3 dias pra impedir a lua de cair na Terra. Ou o planeta vai acabar. Caralho! Majora. Cadê a tatuagem? Mostra aí pra gente aqui. Tudo que eu gosto, viagem no tempo, Gugu. Caralho, gigante. Gigante, eu tenho uma Majora's Mask no meu braço. Sim, estou falando de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Tem uma lua aqui também no meu braço. Deixa eu pegar a câmera, vai ser mais fácil de mostrar aqui. Maneiro, cara. Pô, o ouvinte, quem tá no grupo lá do Telegram vai receber uma foto. Viu, vai receber, né? vai O receber. apoiador vai receber a foto. Ah, o Joe Dude. A lua... A lua eu juro. Sabe que a lua parece? Aquele boneco que explode daquele desenho Bucky, lembra? Bucky, nossa, eu gostava. É verdade mesmo. Que explode, Que é tipo uma cabeça com o bracinho em perna. Saudade. Inclusive, outra obra que eu pensei em trazer depois que eu olhei pro meu braço é Chrono Trigger também, que também fala sobre o fim do mundo, fala sobre o lado Bom. e tudo mais, mas não vai ser agora, porque Viagem Sim. no Tempo já tem, os dois são Viagem no Tempo e Fim do Mundo, né? Tô percebendo que tem algo em comum com esse braço. É seu. verdade. Isso explica muito a sua construção, inclusive, do seu fim do mundo, que tem... Do Gugu, né? Tipo, Caralho! tem Viagem no Tempo. Olha aí, tem cara. Gugu.
É verdade, cara. Pô, não tem o Gugu no braço ainda, mas ele vai chegar. Vai acontecer. Vai. Ou É que ele está no seu ar-condicionado coração. chega antes. Falando sobre Majora's Mask, cara, eu acho que ele tem um lance de ser, né, Zelda Majora's Mask, só pra dar um contexto pra todo mundo, pra quem, caso você não seja dos videogames, Sim. ele é a continuação direta de um jogo que na sua época era dito como o maior jogo de todos os tempos, que é o Ocarina of Time, né? Pra Zelda- muitos ainda é, né? Pra muitos ainda Sim, é. é. A versão Mas de na época era 3DS, muito- né, atualizada, ela é muito querida. Mas na época era meio que unânime mesmo, assim, não era muito Sim. discutível, não. O Zelda de 64, o Ocarina of Time era o maior jogo de todos os tempos. E ele veio, e muita gente achou ele decepcionante na época, porque ele não trouxe muita diferença, ele não trouxe muita mudança na mecânica, na jogabilidade. Ele é basicamente a mesma mecânica de Ocarina of Time, atualizada num outro cenário e tal. Sim. E ele é um Zelda sem a Zelda, né? Esse é o grande lance. Aquele Link, ele vai atrás da Epona, e ele se perde num portal atrás do Skull Kid, e ele é transportado pra Termina, que é um outro mundo, não é Hyrule, né? Então muda toda a ambientação, o cenário, e Termina é como se fosse uma versão bizarra de Hyrule, né? No fim das contas. Sim. O Link chega lá, ele é recebido pelo vendedor de máscaras, que inclusive ia estar na minha tatuagem, mas eu acho ele muito sinistro e eu não queria ficar olhando pra ele. Ali é brabo mesmo, cara. Aquilo ali tem cada creepypasta absurda. Sinistro. E eu já trouxe Majora's Mask num banheiro do Reinaldo Jaqueline, inclusive, episódio exclusivo. É Eu fico passando bem verdade. afogado. Caraca, moleque, tu tem 4 temas, pô. Tu fica rodeando esses quatro. Exato. É Gugu, Majora's Mask, qual mais? Gugu Macarrão de na novo. chapa. Macarrão na chapa. É 4 piadas, pô. Quarto Absurdo. descubra. Água. Não. E aí, Para, cara. porra. Mas, cara, falando sobre isso, na mecânica do jogo é muito simples. Você tem 3 dias pra salvar o mundo, impedir que a lua caia na Terra. Se você Sim. não conseguir, até o último minuto do último dia você pode voltar no tempo pro começo do primeiro dia. E tudo se repete meio dia da marmota, né? Você tem lá as Sim. coisas que acontecem rotineiramente nos dias e tal. E você tem que ir vencendo o jogo, repetindo os dias, até que você tá forte o suficiente, com as ferramentas o suficiente pra poder vencer a luta contra o chefão. Você já pode enfrentar o chefão no primeiro dia, se você quiser. Isso é Você maneiro, só não vai né? conseguir vencer, né? Isso é muito foda mesmo, é muito legal. Inclusive é uma coisa que o Breath of the Wild pegou emprestado depois e tal, né? De você poder ir direto pro boss, né? Só que no Breath of the pro Wild Ganondorf, você né? pode ganhar se você for habilidoso o suficiente. Bom Mas, ponto. cara, Majora's Mask é inacreditável pra mim. É um jogo... inclusive, a frase que eu tenho no meu braço, tá escrito em Hylian, né? Com os caracteres em Hylian, que é a frase que o vendedor de máscaras fala pro Link, né? A hora que ele chega, ela fala assim, nossa, você se encontrou com um destino terrível, não é mesmo? Meio que fala pra ele, e é uma frase muito fatalista de fim do mundo, né? Sim. Tipo, cara, é isso aí, você é a criança que tem que salvar o mundo, caralho, você tá na merda. E ele Sim. fala isso sorrindo, né? Porque ele não tá preocupado com o fim do mundo. Foda-se. Maneiro. É muito maneiro, cara. Eu tenho, assim, uma paixão por Majora's Mask. Ele é meu Zelda, assim, do coração. Não é o melhor jogo de Zelda na minha vida. Eu acho que Sim. como jogo... O que você mais gosta? Não, mas não importa muito, né? O que você mais gosta. eu é acho que é o que eu importa. sou mais apegado, cara. E justamente acho que esse voltar no tempo, esse voltando, faz você se apegar com cada pessoa de Clock Town ali, cada coisinha daquele mundo, das histórias que você vê e que você resolve, e até você pegar todas as máscaras e tudo mais. Então, cara, muito pica, Majora's Mask, joguem. Tem a versão de 3DS também, que é impecável, muito boa. Se você tiver um 3DS à sua disposição, jogue essa. E, cara, foda demais. Grande obra Coisa de linda, filme. cara. Excelente jogo mesmo. Foi forte. Coisa boa. Cara, e é muito foda, eu acho, todo o trabalho gráfico desse jogo, tipo... não tô Nossa, falando da qualidade gráfica do 64, não, tô falando da estética. Artística, a escolha artística mesmo, né? É muito E é foda. tudo mesmo, dark, cara. né, mano? Tudo goticão, É. assim. As histórias são todas histórias de luto, né? A Muito história lá tons do de Zora, vermelho. por exemplo, da mina que tá sem voz, que é a cantora, e o Miku, É. que é o guitarrista que morreu, né? E eles estão lá, e você meio que... A alma da máscara que você veste é a do guitarrista, mas ele morreu. É muito foda, do caralho. Bom demais. E ó, eu gostaria de aproveitar, Vidani, e falar pro nosso ouvinte que ele tem que seguir a gente na plataforma que ele escuta, o Reinaldo Jaqueline. Se você seguir a gente, por exemplo, no Spotify, não deixe também de avaliar, botar lá 5 estrelinhas, porque eu acho que a gente não merece menos do que isso.
por toda a entrega, todo o Mas se comprometimento. for pra botar estrelinha, bota 5. Senão não bota. Senão não bota. Não quer ajudar, não atrapalha. E claro, use comentário, né não? A gente tem a caixinha de comentários lá, a gente interage com a galera xinga a gente, a galera elogia, a galera é a galera. Então assim, usufrua desse poder. Mas uma coisa que nosso querido professor e mentor Vitor Soares trouxe pra gente que é muito importante é, mesmo que você não escute pelo Spotify, por favor, siga a gente lá. É de graça fazer um perfil no Spotify, você pode seguir. Porque Provavelmente ajuda você muito. tem um perfil, mesmo que não use. Exato, mas se você não tiver, você loga com o Facebook, com o Google, tanto faz. O lance clica em seguir pra gente, porque ajuda muito o algoritmo do Spotify a empurrar a gente pra cima nas paradas de podcast. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, tá? A gente fala bem, mas a gente fala mal também. A gente tem muito mais play por episódio do que seguidor no Spotify. Da matemática Verdade. não bate. Olha Olha a não matemática aí. Pelo Que amor isso? de Deus. Tá miguelando Tem gente ouvindo, tem gente ouvindo agora que não segue. Aí é sacanagem. E é de graça, é hein? sacanagem. De Você graça. está ouvindo, você está com o aplicativo aí correndo no seu celular. É verdade. Isso. E olha só, Vidani, tô ouvindo porque eu baixei e tô sem internet agora. Bota um despertador pra você. Eu espero. Bota aí o despertador. Bota. Bota É, agora, a gente hein? só vai voltar quando você seguir. Isso. Não. Bota aí. Bota assim, ó. Ajudar o Reinini Jaquelaldo. Bota aí. Quiz, que vai foder tudo agora. Ninguém vai pensar, só vou falar assim agora, fudeu. Reininho de Mas é isso, gente. Siga a gente nos agregadores. Lembra de compartilhar o episódio. Se tá ouvindo o episódio, compartilha no seu story também no Instagram. Manda pra galera. Se você puder ajudar a gente a divulgar cada vez mais. Como já falamos, né? Nós não temos as metas batidas do financiamento coletivo. Então o programa crescendo é uma forma disso acontecer mais rápido. Então nos ajude a crescer o programa. Indique pros seus amigos e comente nas plataformas. É isso aí. Muito bom. E vamos agora com a vinheta do Top 3, meu querido Caçulinha, porque hoje o Top 3 é pra ensinar as pessoas a sobreviverem ao apocalipse. Top 3 itens para aumentar sua chance de sobrevivência no meio de uma apocalipse! Top 3 itens fundamentais para sobreviver no apocalipse. Meu querido amigo que já tava com a mãozinha fazendo um jutsu, professor Vitor Soares. Seu top 3 itens pra sobreviver ao apocalipse nesse momento. Eu pensei muito, tá? Eu gastei muito tempo do meu dia, acho que foi uns 2 ou 3 minutos, pensando aqui nesse top 3. E eu cheguei numa resposta que eu acredito que eu cheguei na Masterpiece, tá? Quem decorar as 3 coisas que eu falar aqui vai sobreviver a qualquer fim do mundo. Eu já vou botar aqui na banca já. Primeiro, terceiro lugar, uma vuvuzela. Uma vuvuzela. Dispensável. É indispensável. Primeiro, vai vir um bandido lá do This War of Mine, né? Vai vir um bandido invadir minha casa pra roubar minha comida e se matar depois. Meu irmão, se tu toca a vuvuzela e fala, cara, tem um monstro aqui dentro de 2 metros. Tá ligado? O barulho da vuvuzela é um barulho Lovecraftiano, é um barulho desesperador. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta pra você, já que você é um professor grande mestre. Sim. Inexorável. Né? Inexorável. Bacharel. Isso. Eu tenho um berrante na minha casa, ele serve como vuvuzela? Eu gostaria de ouvir esse berrante, é possível? Não é possível, estamos no meio do expediente, minha namorada está trabalhando. Então, vamos deixar em aberto aí. Mas quem é do grupo lá do Telegram vai ouvir junto comigo esse berrante, com certeza. Se fudeu, né? Botei essa pra você do nada. Eu tô devendo tarefa, tô devendo lição de casa hoje, não tem jeito. É verdade. Mas eu acho que funciona assim, tá? A vuvuzela, tal como o berrante, é uma forma bem primal mesmo, assim, de você ganhar no grito, né? Na batalha do fim do mundo. Verdade. E pode ser usada como arma se o cara descobrir que você, na verdade, é um jovem mancebo de 1,66 m, né? Como eu. Você pode tacar a vuvuzela na cabeça dele. E não uma arpia, né? Que é dos animais mais assustadores que existem. É animal, a arpia, é verdade. Muito bem. Mas é mesmo, você sabe que a arpia é um animal de verdade, né? Não é só mitológico. Tem no Brasil, inclusive. O barulho da arpia é assustador, do animal, assustador. No caso. Tudo. Em segundo lugar, eu pensei muito aqui e a minha sugestão é um óculos com nariz e bigode de disfarce. Rapaziada, a importância de você fingir ser outra pessoa em alguns momentos é enorme. Você precisa ter aquele disfarce. Você vai lá e faz uma merda, você rouba a comida de alguém fala, roubaram minha comida. Tu vai pro banheiro, bota e fala, eu não sei com quem você tá falando. Ainda mete um sotaque.
de outro lugar, de outra região, que eu não vou imitar pra não soar xenofóbico, entendeu? É isso, você vai lá, você consegue enganar no jogo da sobrevivência muito mais pessoas com um belo óculos, com aquele nariz desproporcional e um bigodão. Maravilhoso. Tá bom? Maravilhoso. Excelentes dicas até agora. Você sabe mas que eu tenho em medo primeiro- disso, né? Desde que eu comecei a deixar só o quê? bigode, eu tenho medo do meu rosto virar esse disfarce. E eu nunca mais poder usar. Caralho, moleque, aí, na moral. Genial. É legítimo, é legítimo, é legítimo. Chegaria a se passar por Vidani, né? Até agora eu tenho o Olha, berrante e o bigode, o nariz e o óculos. Então assim, até agora eu sobrevivo ao cara, que apocalipse, personagem. pela descrição do Vitor Soares. A gente é muito caricato. É mesmo, cara. Por último, eu quero sugerir ouvintes pra quando perceber que o mundo está acabando, seja por doença, apocalipse climático, seja por guerra civil, você pega uma capa preta e um cajado e anda como Antônio Conselheiro. Você andar pela rua falando que você tá ouvindo vozes, é tudo que a pessoa no fim do mundo quer. Se você lidera um culto durante o fim do mundo, cara, a chance de você sobreviver é muito alta. Todo mundo quer um culto durante o fim do mundo. Você não vê série, não vê filme? Então, não esqueça da capa, do cajado. Pode até usar a própria vuvuzela como cajado pra querer... Pode. Tem que conversar, usar, de porque são só repente. 3 itens, né? É verdade. É a trombeta do fim do mundo. Olha aí, olha só como é que as coisas se conectam. Então, assim, não tem como você se dar mal nesse fim do mundo se você seguir as dicas do tio Vitor. Bom demais, excelente, estamos todos vivos Muito aí, obrigado. graças ao Vitor Soares conseguimos chegar aqui. Nicolas Queiroz, top 3 itens de sobrevivência ao apocalipse. Em terceiro lugar, eu boto como item essencial sardinha enlatada, meus amigos. Delicinha. Sardinha enlatada me manteve vivo em momentos da minha vida que eu achei que eu iria sucumbir, sabe? Só sardinha? Mais nada? Sardinha enlatada. Sim, mas Enlatada. eu sei, eu entendi, cara. Você falou 6 vezes. Mas tipo assim, você comia só sardinha enlatada. Não, ele vai comer o quê? A lata? Pô, comer a sardinha. De repente, ele fazia um arroz rapidinho, um miojo. Pode ser, você pode... O que você conseguir de extra, show. Mas o principal é a sardinha enlatada, porque ela tem óleos que são essenciais, tem uma gordura boa, Muita proteína, ômega muita proteína. 3... E outra, você pode usar aquilo ali até como o óleo pra fazer fogo, por exemplo, assim, uma lamparina. Você pode fazer um Skincare. fogão nela própria, entendeu? Na própria latinha, né? Na Maneiro. própria latinha. E dura muito tempo, dura Sim. bastante tempo, é bem natural. E a latinha ainda vai te fornecer material pra outras confecções no mundo pós-apocalíptico. Como por exemplo? Não sei porque eu não tô no mundo pós-apocalíptico. Boa, Quando mulher. você chegar, você vai estar pronto pra descobrir. Tá no caminho. Beleza. Mas vai ter uma Exato. latinha na mão maneirinha também. Boa. Porra, maneiríssimo. Pô, fazer um pedal de guitarra. Pô, eu tinha um pedal de 50 conto que eu comprei no Mercado Livre de coisa de sardinha. Muito Aí, foda. tá vendo? Pô, pensei rápido, meu irmão. Pensou. Mas Muito bem. essa daí é a minha terceira dica. A segunda dica é Nokia 3310, o famoso tijolão. Simplesmente, né? Ele vai ser o seu meio de comunicação, porque vai cair Android, iOS, vai cair tudo, mas E a bateria operação- dura, cara, 5 anos de um apocalipse. 3 apocalipse. Ele dura 3 apocalipse. Ele pode ser uma arma de mão, uma arma Pode, branca que dá pode. 1d6 de dano, entendeu? O desafio é deixar de ser, né? O desafio é esse. Não- Exato. não- E é não uma dá dano. arma diferente das armas de Breath of the Wild, disso Sim. tudo, não quebra. Não Não quebra. quebra. E graças a Deus, não é um smartphone. Porque se a gente usasse o Nokia 3310 deitado na cama, olhando pra cima e ele caísse na nossa cara, a gente Puta morria. que pariu. Nossa, meu irmão. Era verdade. outro momento. Tá? Era outro momento, Jogando com um certeza. snack. Um snack ali, ó. Uma cobrinha. Ele Porra, pode ser, famoso cobrinha. um protetor. Se você tiver ele no bolso da sua camisa e tomar um tiro, ele pode parar a bala. Para. E continuar funcionando. E Não continuar. para a ligação, exato. Então, assim, A é um cobrinha item continua. essencial. Um item indestrutível, eu acho que é uma coisa importante. Provavelmente perfeito. vão descobrir que ele é feito de material da caixa preta. Um dia vão descobrir tudo isso. Mas, por enquanto, fica essa indicação. Em primeiro lugar, Uhum. é um item vestuário, porque você pode ter, como o Vitor falou ali, um disfarce. Alguma Sim. coisa que faça as ameaças do pós-apocalipse, né? Cogitarem, talvez ter pena, admiração, que é uma camisa acetinada da década de 90 do Vasco da Gama, meus amigos. Olha essa é indispensável. acetinada. Acetinada. E assim, vou explicar o porquê.
Aham. Eu estou vivendo um momento aqui no Rio de Janeiro terrível. Como vascaíno, Terrível. Copa Terrível. do Mundo de Clubes. Verdade. Todo mundo tá com pena, meu irmão. É verdade. Tem gente que tá com menos pena do Bangu do que do Vasco. Que aqui no isso? Rio. Que A galera situação. fica conversando sobre jogo contra Auckland City, esses times que eu não faço ideia que são. Quando eu chego, o pessoal, pô, Vascão contra o Barcelona de Guayaquil em 98, hein? Ô, legal, né, Nicolas? Fica feliz, sabe? E aí eu percebo que as maldade. pessoas têm pena do vascaíno. Só que a acetinada, ela tem o dom de reter líquidos, que pode ser Ó. importante num apocalipse. Ainda mais se a gente Perfeito. falar climático. E ela fede como nada, meu irmão. Aquilo ali fede que, olha... Você suado naquela camisa, você fede. Você Seria fede. sardinha. É sardinha, meu irmão. É Nokia. É camisa do Vasco nos 90. Você está imune à morte. Você vai sobreviver. O vascaíno sobrevive ao fim do mundo. Essa é a real. Excelente. Com certeza. Não. Já passamos por 5 Série B, irmão. Nada Porra. vai me derrubar. É tem 5 governador preso. É 5 Série Muito bem, excelente. Eu tô até agora me sinto protegido mais e mais. E motivado pra falar meu próprio top 3, né? De B. Diga então. ideias pra salvar, né? Ingredientes, né? Itens pra sobreviver num eventual apocalipse. Sim. O primeiro item que eu quero colocar é um refrigerador 2 portas com porta que solta gelo e água gelada Ó. na porta. Eu acho essencial. Já tô hidratado aí e mantenho, né, o meu alimento refrigerado, né? Perfeito. Primeiro Tem energia elétrica, então, no seu apocalipse. Não, mas ele Nicolas pode tem- estar com o Nokia. Ele pode estar com o Nokia. O Nokia Exato, tem posso fazer um power share, bateria pra né? isso. Não, Não, o Nokia ele sustenta um refrigerador desse daí por uns 3 meses, talvez. Treme, tranquilo. O meu segundo item de sobrevivência especial é uma Coca 2,5 litros bem gelada. Bem gelada. Zero. Não vale a pena. Não. Ao gosto do freguês, mas eu acho que no apocalipse eu vou me permitir o açúcar, né? É, eu acho que não vai ser esse o meu problema, né? No apocalipse eu não vou pensar obrigado. em dieta. Você me não. livrou, cara, dessa culpa cristã que eu tenho. Ai, que delícia. Isso. E assim, gente, o último item, uma porção de pastel meio carne, meio queijo. Ai, sabe muito. Porque assim, gente, se não for pra ter coquinha gelada e pastel, eu prefiro morrer. Já entrega logo, né? É, pô. Então assim, eu vou sobreviver com coca e com pastel enquanto houver vida. Se não houver mais coca e pastel, não há mais vida. E eu não quero mais. Essa é a minha Que decisão. coisa excelente. Pensei muito nos itens que eu ia escolher, mas Aham. assim, simplesmente, gente, viver por viver num mundo desgramado, eu não quero. Eu não quero. Caramba. Eu quero pastel e coca. E é isso. Pastel e coca. Eu quero pastel e coca. Essa é a camisa nova do Reinaldo Jaqueline, cara. Não dá pra fazer. Essa é a coisa boa. De tudo aí que a gente falou, cara, eu acho que o Nokia ele vai ser pra sempre o campeão, inabalável, exato. né, cara? Cara, não tem como competir com a tecnologia tão rudimentar, né, que foi utilizado lá, né, cara? Nesse equipamento eletrônico aí. Parabéns, né, cara, pra Nokia aí por ter desenvolvido. Em que ano que saiu? Ah, eu acho que foi em 1926, eu acho. É, exato. Foi antes da, Foi o Oppenheimer que queda fez, né? lá da... É, Foi 99, cara. Olha só, Caraca. do milênio passado, cara. é. 1 de setembro de 2000. Eu acho que se a gente junta esses 9 itens, Aham. você construiu o bunker Full perfeito. set. Ele tá full set. set. Com certeza. Não, aí, irmão, aí acabou. Aí acabou. Uma vuvuzela com Nokia na ponta, tá ligado? Porra, meu Pra irmão. você usar, porra, é verdade. Aí A é um D12 de dano. Coquinha com sardinha, filho. Porra, Uma sardinha, um pastelzinho, porra. Porra, tá maluco. Molhando o pastelzinho no óleo da sardinha, No óleo. meus amigos. Ou a sardinha no óleo do pastel, também serve. Aquele manto preto do Vasco da Gama e aquela cara do Vidani, assim, em cima. Imagina, que personagem é esse, velho? Parece até o lobby do Fortnite, né? Os caras Caralho, Fazendo dancinha, tá ligado? dançando muito, moleque. Faz o deb.